Quero dizer que a gente está gravando, né, esse evento, e quero que a gente possa estar prestigiando esse evento, né, que nós estamos organizado pelo Núcleo hoje à noite, que é o evento da psicologia e o empreendedorismo digital, né? Para a gente falar sobre esse assunto, a gente convidou as colegas, a Maiga Sandri e a Suzana Rodrigues, que vão estar conosco essa noite para falar sobre a psicologia e o empreendedorismo. Tá? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Maiga e sobre a Suzana, eu quero trazer um pouco para vocês. Tá? A Maiga Sandri, então, ela é psicóloga, psicanalista, da Sigmund Freud, Associação Psicanalística, especialista em psicologia clínica e psicologia do trânsito, sócia da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, e foi coordenadora do Núcleo de São Leopoldo, da Sociedade de Psicologia, entre 2008 e 2009. Atualmente, ela é membro do CCDF e da Sociedade de Psicologia, membro do Instituto de Terapia Online, né? E a Maiga vai estar aqui com a gente, então, vamos falar um pouco desse assunto. Temos também a nossa colega Suzana, né? Suzana Rodrigues, que ela é psicóloga, psicanalista em formação pela Sigmund Freud, Associação Psicanalítica, especialista em educação especial, inclusiva e em mídias na educação. A Suzana é sócia da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul e foi coordenadora do Núcleo de São Leopoldo entre 2019 e 2020. Atualmente, ela é editora assistente da revista Diáfora. Diáfora, desculpa, gente. Tá? Eu quero, então, convidar a Suzana e a Maiga, né, para falar um pouquinho desse assunto para a gente. A gente vai aguardar as questões pelo chat também, e no final da conversa, desse papo, a gente pode ir abrindo um debate também. Tá? Um bom evento a todos nós. Obrigada. Obrigada, Raquel. Boa noite. Então, boa noite a todos, todos e todas, né? A gente pensou em fazer um evento, assim, bem compartilhado, né, Suzana? Assim, fazer uma conversa, não vamos, assim, estabelecer que vá primeiro uma falar tudo, depois a outra, então a gente vai intercalando a nossa fala, tá? Bem para fazer uma conversa aí e estimular que vocês também possam estar participando aí conosco. Essa noite, então, a gente pensou em falar sobre esse tema, psicologia, empreendedorismo digital, porque é o que tá aí para todos nós, né? Nesse mundo que está diferente, especialmente agora com a pandemia. O digital se tornou muito proeminente a todas e todos, né? Na psicologia, não só pelos atendimentos online, mas por toda a nossa vida também, nossas relações estão passando pelo digital. Na verdade, é uma revolução no mundo, e isso já estava acontecendo de forma muito intensa, e a pandemia só veio trazer ainda mais à tona, né? Por que falar da psicologia e o empreendedorismo? Porque a gente está estudando sobre isso, né, Suzana? A gente está, antes da pandemia, já estava estudando bastante de marketing digital, então a gente acabou se encontrando nesse mesmo assunto, nesse mesmo interesse, e então vamos trazer aqui um pouquinho para vocês. O que a psicologia pode contribuir
pro digital, pro planeta, né, gente, para a sociedade como um todo, né? A gente tem muito conhecimento, certo? A gente tem um conhecimento que é muito importante para o ser humano e hoje está mais proeminente ainda, está mais enfocado, né? O nosso trabalho está sendo bastante visto, né? E é na internet que as pessoas estão, né? Elas estão na internet hoje fazendo compras, fazendo negócios, relacionamentos, né? Estão distanciadas, também estamos nós aqui hoje na internet, né? Porque não podemos nos encontrar presencialmente como sempre nos encontrávamos até antes da pandemia. E para a gente poder estar dentro do digital, muitas vezes a gente vai ter que pensar que vai ter que sair da teoria também, para poder alcançar as pessoas, né? A gente vai ter que ter algumas ações, algumas estratégias apoiadas em estudos de negócios, em estudos de marketing, e a gente pode fazer isso, tá? E esse é um campo que está aí para a gente usar. Bom, para Também, né, iniciar... Maiga, de dizer um pouco assim que a gente Isso, Suzana. pensou nessa atividade, né, bem para estar compartilhando mesmo, né, no sentido de uma conversa, assim, que é o que a gente está estudando, né, nós não somos especialistas no assunto, especialistas assim, não. mas o que a gente tem aprendido nessa jornada, né, é que quanto mais a gente conversa sobre, constrói com as pessoas o conhecimento, né, mais a gente vai tendo ferramentas e vai aprimorando também aquilo que a gente está estudando. Então, como é que a gente tem feito bem experimentalmente, assim, né? A Maiga tem um percorrido, eu tenho um outro percorrido, e nesse caminho a gente foi se encontrando em alguns estudos compartilhados, né? Então, o que, que a gente tem feito? A gente tem estudado, a gente tem se encontrado para conversar e a gente tem testado algumas coisas, né? Algumas coisas a gente consegue levar adiante, observa que tem um resultado, outras coisas que outras pessoas fizeram, a gente testa e vê que, bom, talvez a gente ainda tenha que aprimorar alguma coisa, né? E quando a gente pensou assim, né? Ai, nós vamos estudar marketing, né? E aí a gente também tem um pensamento, assim, desde que a gente estudou, né, e se formou, como que psicólogo não faz marketing, né? Que tem lá uma série de restrições em relação ao que a gente pode, que não pode fazer, não pode se expor, não convém que a gente, né, trate de certas coisas. E o que a gente vem vendo, assim, que tem formas e formas de fazer as coisas, né? E que marketing se faz desde sempre. Né? E nós, na psicologia, fazemos isso desde sempre. Quando a gente faz uma palestra, quando a gente faz um grupo, quando a gente fala para um colega do nosso trabalho, né? Tudo isso é marketing. Que o que é? É falar da nossa ideia, é falar do que a gente faz, né? A gente oferece um serviço, né? Depois a gente vai abordar, mas isso, um serviço, um produto, dentro de tudo que a gente pode oferecer. E tem um negócio aí, né? Tem uma venda, tem uma compra, tem uma venda. Né? Agora, como é que isso nos preocupou sempre também? Como é que a gente concilia isso que é do mercado, né? E que cada vez mais a gente tem visto, não só na nossa função, como em muitas outras, né? Que a gente tem que ter um quê de inovação. E a pandemia, né? A gente já vinha estudando, e com a pandemia isso ficou mais claro ali, quando a gente teve que, entre aspas, fechar os nossos consultórios, né? Ou pelo menos ficar um tempo, assim, que a gente pensou, nossa, e agora que não vai atender na clínica, né? O que mais? Né? A preocupação daquilo que a gente, do retorno imediato, né, daquele nosso trabalho, que é o serviço que nós oferecemos. E aí a gente foi estudando e vendo, e bom, como é que a gente concilia isso? Como é que a gente concilia com o nosso código de ética? Como é que a gente concilia isso com os nossos valores e também com as nossas características, né? Que a gente vai trazer aqui é muito disso, assim, que tem noções gerais, né, de conhecimento, de teoria, de técnica que a gente precisa estudar, e tem aquilo que é o nosso, né? E por isso que é
assim que a gente pode fazer diferente, né? Porque sempre, então tem lugar para todo mundo, né? Porque não é todo mundo que vai fazer do mesmo jeito. Então a gente conta também com as contribuições de vocês, assim, né? De dúvidas e até do que vocês têm feito, né? Porque imagina, as pessoas que estão aqui também têm um interesse, né? Então, do que já pensaram, do que já tentaram, por onde vocês já andaram, já estudaram, também a gente depois vai querer saber. É bem isso, né, Suzana? Quando eu falei de sair da teoria, é isso, de poder ser mais pessoa, se conectando com pessoas, né? A teoria a gente domina, estuda, apresenta, escreve, né? Faz eventos científicos, jornadas, congressos. É um chão para muitos de nós, assim, né? Agora, se mostrar como pessoa e profissional, profissional-pessoa, no digital, que esse é o momento, né? Esse é o marketing de hoje, assim, né? Então, que desafio para nós, levando em conta isso que Suzana falou, assim, da ética, né? Da especificidade da nossa profissão mesmo, assim, também, né? Bom, então, para falar de negócios, que a gente colocou ali no cartaz, negócios, né? Falar de negócios em psicologia, a gente primeiro precisa, então, quebrar alguns tabus que a gente tem. Na verdade, a gente carrega desde a faculdade, isso não é aqui conosco, nesse grupo, não é aqui na sociedade, não é aqui em São Leopoldo, não é no Rio Grande do Sul, isso é no país inteiro, né? A gente tem conhecido colegas do país inteiro e até colegas que estão morando fora, né, Suzana? E assim, estudantes, profissionais com estrada longa, estrada média, então, assim, de todos os percursos, e é muito comum um relato de que todos na faculdade têm uma visão que não abrange isso, não abrange essa ideia de poder fazer um negócio, né? De que podemos, inclusive o nosso consultório é um negócio, né? E a gente não encara como sendo, enfim. Então a gente tem que quebrar alguns tabus. Primeiro também pensar que psicologia não dá dinheiro. Muitos de nós ouvimos isso na faculdade, na profissão, né? Não é uma profissão para dar dinheiro. Né? Não vamos pensar nisso, tá? Então, acho que, em primeiro lugar, para falar de negócios aqui, a gente tem que começar a quebrar algumas ideias antigas, assim, algumas barreiras mentais também com relação às possibilidades de atuação do psicólogo, né? A gente tem algumas ideias do que podemos fazer, serviços a oferecer, mas existe um campo enorme, enorme mesmo, que a gente pode chegar mais perto, né? E outra questão é do atendimento clínico como algo, como fosse o topo da psicologia, como se fosse a coisa mais importante. Ela é muito importante, mas como se fosse a única, um topo a chegar, né? Então, aquela ideia da psicoterapia, do atendimento clínico como sendo aquilo, né, que eu vou fazer para o resto da minha vida, e é isso no operacional, sim. Né? Quando a gente se deu conta de que talvez a gente não possa estar presente, muitas vezes, como que o nosso negócio vai continuar? Como que a gente vai continuar sobrevivendo? Né? E aí muitos desistem da profissão, né? Porque tem que se dedicar à casa, tem que se dedicar aos filhos, mulheres somos em maioria aqui na profissão, né? Também acho que é importante a gente falar disso, né? Então, com as múltiplas tarefas, né, que temos, assim,
E muitas abandonam a profissão por um tempo, ou definitivamente, né? E vão buscar outros empregos, vão buscar, enfim, outras maneiras de sobreviver. Então, para falar de negócios em psicologia, a gente também tem que ter um desejo de sair da zona de conforto, que muitas vezes a gente se encontra, mesmo sendo autônomos ou sendo concursados, trabalhando em alguma organização, alguma empresa. A gente tem que ter o desejo também de ampliar possibilidades de atuação e ser bem remunerados. Falar de negócios em psicologia, a gente tem que querer também sair desse estritamente operacional e poder entrar um pouquinho mais nas questões da estratégia, né, que é o que o marketing propõe. O marketing é uma ferramenta, é uma estratégia, né? A gente tem que poder entrar nessa linha estratégica ou até mesmo gerencial. Então, é uma outra visão. E a gente tem que ter um desejo de ter mais tempo, mais qualidade de vida, né? Poder sobrar tempo para fazer outras coisas que a gente queira fazer, aproveitar a nossa vida. E para falar de negócios em psicologia, também temos que estudar. Estudar negócios, empreendedorismo, marketing, né? São coisas novas para a gente aqui. E aí, Suzana. pensando nisso, né, o que a gente está falando de empreendedorismo, né? Então, a Maiga trouxe ali de negócios, né? Qual é o nosso negócio? E aí fica uma reflexão para cada um de nós, enquanto profissional, né? Pensar, qual é o meu negócio hoje? Meu negócio é o meu consultório? O meu negócio é o meu emprego? O meu negócio é um outro trabalho que eu tenho? Qual é o meu negócio? Né? E a gente poder pensar, né, dentro desse negócio, qual é o plano que a gente tem para esse negócio, né? Qual é o nosso plano de negócios? Nossa profissão é o nosso negócio, né? A psicologia é o nosso negócio. E cada vez mais a gente tem visto, né? Isso já vem de algum tempo, mas agora tudo com a pandemia ficou mais, nos saltou aos olhos, assim, porque a gente sentiu na pele, né? Ou que outras profissões já passaram por isso em outros momentos, de outros tipos de crises, né? E que agora também tem ali a capacidade de se reinventar. Mas o que a gente tem visto, né, no mundo dos negócios, né? De que a gente precisa de uma variedade de negócios, né? Uma variedade de produtos, uma variedade de serviços. Porque se toda a nossa renda, todo o nosso rendimento está atrelado a uma única fonte, isso é um negócio muito arriscado, né? Porque se aquela fonte cessa por qualquer motivo, a gente está sem ter muitas vezes assim com o que bancar a nossa vida, enfim. Então, pensar na psicologia como um negócio é algo que amplia a nossa capacidade. Porque dentro da psicologia a gente tem muitas outras coisas, além da psicoterapia, ou além das coisas que a gente já está acostumado a fazer, né? E que a gente gosta, mas a gente podendo pensar que existem mais coisas e pesquisar e poder saber, né, o que as pessoas estão fazendo dentro da psicologia, e até dentro de outras áreas também, porque o que a gente percebe, assim, que às vezes a nossa profissão vai um pouco atrás, né? E isso que a Maiga disse, de que a gente tem muito conhecimento e às vezes a gente vê outras profissões se destacando, né? Inclusive falando de assuntos e tratando de assuntos que nos dizem respeito, que dizem respeito à nossa profissão e que a gente tem muita propriedade para falar disso e divulgar isso, mas a gente não faz. E se a gente não faz, alguém vai fazer. E isso está sendo feito, né? Muitas vezes por outros profissionais. Então, a gente pensar a psicologia como um negócio e dentro disso uma postura empreendedora, né? E a gente pode ter uma postura empreendedora mesmo que a gente seja empregado num determinado momento, né? Porque aquilo não precisa, a não ser que a gente trabalhe num regime de dedicação exclusiva, o que é raro, né? A gente tem outras possibilidades, né? Então, conciliar isso do que existe de possibilidade com as nossas necessidades e os nossos desejos, né? Que a Maria trouxe uma coisa importante também, né? Eu
se eu preciso, né, ou a gente prima também por uma qualidade de vida, bom, a gente precisa fazer algo que também, de uma certa forma, ande sem que a gente precise estar ali todo o tempo, como é a nossa hora, por exemplo, né, de atendimento, que está vinculado ao tempo que a gente está ali. Então, ter uma postura empreendedora também é diferente da gente ficar na espera, né, daquilo que vem, né, da solicitação. A postura empreendedora também vai nos ajudar e vai possibilitar e vai exigir, né, o que é um empreendedor? O empreendedor, ele cria uma demanda, né, ele não somente responde, né, aquilo da gente abrir o consultório, distribuir cartão de visita, né, que foi o que todo mundo fez aqui em determinado momento, e esperar que as pessoas venham, né, a gente está limitado ali a que as pessoas venham. Agora, a gente poder criar algo, né, ofertar, criar necessidade, criar demanda, isso não quer dizer, de forma alguma, todas as pessoas são livres, né, não é que você vai obrigar as pessoas, né, as pessoas têm escolha, tem várias escolhas, mas elas só podem escolher aquilo que conhecem. E muita coisa da psicologia, ou do que a psicologia pode oferecer, as pessoas ainda não conhecem. Né? A gente já vem aí avançando na questão da psicoterapia, né? Que tem uma ampliação já bem maior, mas em relação a outros produtos e serviços, não. E tem muitas outras coisas que a gente pode, né, ofertar. E aí, onde que a gente vai ofertar e por que a gente fala, né, tá ligando as duas coisas, do empreendedorismo e do digital? Porque é isso que a Mega disse, onde as pessoas estão hoje, né? Antes a gente fazia o nosso cartão de visita e entregava para os nossos conhecidos, né? Que hoje o que é um cartão de visitas, né? Um cartão de visita pode ser o nosso perfil numa rede social, por exemplo. E aí depende de que uso que a gente vai fazer, né? Da mídia, como é que a gente vai estabelecer os relacionamentos. Então, muita coisa que nos servia e que foi útil, antes não foi. E antes, hoje não é. E agora a gente tem outras possibilidades. Mas para isso a gente precisa o quê? Primeiro, romper com algumas ideias, né, que a Maida trouxe, querer, né, querer ou precisar, né, porque tem coisas que, às vezes, tem uma frase que diz, né, às vezes tu encontra motivação e às vezes a motivação te encontra, né, o atendimento online é um exemplo. Quantas de nós não fazíamos, né, e algumas já faziam e daqui a pouco, bom, né, a gente teve que ali, encontrou ainda uma possibilidade. Então, com outras questões, talvez a gente possa, a partir disso, né, estar um pouco mais atenta. Bom, isso deu, né, a gente já fez, está todo mundo aí, né, conseguiu. Então, quem sabe tem outras coisas também. E aí a gente precisa estudar, né, tudo que a gente vai fazer de novo, a gente vai estudar, vai testar, vai ver o que combina com a gente, o que não combina, né. Vai então, fazer, vai errar, vai tentar de novo, vai aprimorar. Exato. Mas é importante saber, né, da mesma forma que é importante saber se a gente vai usar uma mídia social, como é que ela funciona. Uhum. Se a gente vai fazer um perfil no Instagram, o que é que precisa ter no perfil do Instagram, né? Você vai fazer uma página no Facebook, bom, o que é? Qual é o algoritmo daquela rede, né? O que é que funciona lá? Bom, o Instagram é mais imagem, no YouTube eu tenho vídeo, o Facebook é outro público. Essas coisas a gente precisa estudar, né? Porque senão a gente vai perder tempo ali, porque a gente não sabe fazer, né? E aí vai ficar batendo cabeça, enfim. Então, estudar é importante. Querer, né? Querer ou precisar, estudar e testar. E depois disso ter constância, né? Porque a gente precisa pensar que a gente faz um planejamento a curto, a médio e a longo prazo. Então, a gente não pode, começa uma coisa, né? E fiz demais, cansei, acho que não consigo, daqui a pouco eu paro, volto de novo. Não é que não possa, cada um tem o seu ritmo, né? Mas para ter um crescimento, a gente precisa ter constância, como em todas as outras ações que a gente faz na vida, né? Às vezes, quando é uma coisa nova, a gente vai com mais cautela, a gente vai observando, a gente vai vendo o que um está fazendo, o que o outro está fazendo, vai pedindo ajuda, né? Então, poder estar atento, assim, também às pessoas que podem nos ajudar,
né? O que a gente tem visto, assim, nos negócios também, né? Que às vezes a nossa profissão... Ah, não é o papel não, nem o bico. Onde está? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Desculpa. A gente tem visto o quanto é importante a gente estabelecer parcerias, né? Negócios são parcerias. Nem sempre, quando a gente fala de negócios, a gente está falando de algo que vai ter uma venda e uma compra, que vai ter um valor financeiro envolvido nisso. Não. Negócio também é muito maior do que isso, né? E as parcerias são muito importantes, porque quando a gente faz uma coisa sozinho, a gente tem trabalho danado e às vezes a gente quer inventar a roda, né? Quando, às vezes, a colega que está do meu lado, ela já fez aquilo, né? E ela pode me ajudar e eu posso ajudar ela numa outra coisa. Quando a gente faz em parceria algo, o número de pessoas que a gente atinge, ou aonde a nossa ideia pode chegar, isso se amplia muito. Então, é importante a gente estar atento, assim, com quem que a gente faz parceria, né? Estar disposta a fazer parceria, porque a gente é muito acostumado a trabalhar sozinho, né? Vai lá, entra na nossa sala, fecha a nossa porta, atende uma pessoa após a outra, né? E quando a gente pensa em outras coisas, a gente vê que também precisa de outras pessoas para poder compor junto. Perfeito, Suzana, é isso. Eu estava aqui pensando, quando tu falava das redes sociais também, e do cartão de visitas, né, que nós aqui conhecemos muito bem, né, então, assim, como é importante ter o conhecimento das redes sociais, né, porque não é simplesmente transpor o que a gente fazia, ou faz ainda, né, para o digital, não é simplesmente transpor. Ah, agora eu vou abrir um perfil no Instagram e vou botar lá meu cartãozinho. Não vou nem botar minha foto, não, eu sou muito neutra, não, eu sou muito discreta, né? Não vou botar, não vou nem aparecer, vou botar uma florzinha, vou botar lá um cartãozinho, vou ficar colocando meu cartão, né? Então, vou ser bem sutil, assim. Não é isso que funciona na rede social. A rede social não foi feita para isso, né? Ela tem uma outra linguagem, ela tem uma outra pegada, né? Então, a gente tem que conhecer o que é a rede social, né? E aí não é só Instagram, Facebook, a gente está falando de WhatsApp, está falando de Telegram, está falando de YouTube, está falando, né, de muita coisa. Mas, assim, tem que realmente conhecer as ferramentas, né? E eu vou falar um pouquinho, posso falar do marketing, então um pouquinho da história ali. Uhum. Posso? Você trancou para mim, será? A gente tem um preconceito, né? Acho que tinha trancado um pouco. A Maga deu uma... Mas está tudo certo. Voltou. Deu uma trancadinha? Coisas de tecnologia, né? Faz parte, é isso mesmo. Vamos lá, né? Então, esse preconceito que a gente ainda tem, assim, com o marketing, é naquela ideia, assim, de que ele foi feito para enganar as pessoas, né? Então, eu vou contar uma coisa ali, uma historinha para vender, né? Mas não é bem assim. Se a gente for estudar um pouco mais, for ir sem preconceito, a gente vai ver que o marketing, ele é neutro, assim como a psicologia, ela também é neutra. Vai depender do uso que se faz daquilo, né? Mas a psicologia também pode ser usada para o bem e para o mal, né? O marketing também. Mas, então, tem formas e formas de se fazer marketing. E eu vou contar um pouquinho para vocês da história, né? E chegar no ponto onde está hoje. O ponto onde está hoje no marketing é bem propício para a profissão da gente, assim. Então, antigamente a gente tinha aquela ideia de fazer então, assim, ai, me fugiu a palavra, mas assim, o marketing, ele era centrado no produto,
né, no começo, assim, vamos pensar décadas, 5, 6 décadas atrás, né? Então, sabe aquele, vocês sabem, né, aquele, o batom, aquele chocolatinho, lembra? Alguns vão lembrar que compre batom, compre batom. Tinha uma propaganda que era assim, compre batom, compre batom. Sim, né? É que nem dizer, faça terapia, terapia é bom, terapia é vida, né? Você precisa fazer terapia. Faz sentido? Hoje? Vamos pensar, né? Depois disso, agora mais recentemente, nos anos 2000, a gente tem um marketing que, pelo aumento da concorrência muito grande, né? Ele foi mais centrado no que os consumidores desejavam. Então, assim, vamos buscar o que as pessoas estão desejando, né, para oferecer. O marketing 3.0, que é agora onde a gente está se encontrando, e o marketing 4.0, que está começando a chegar aqui para nós, em outros países jamais, né? Mas, assim, o 3.0, ele tem mais a ver com o quê? Com os valores, com colaboração, com cultura, espiritualidade. É um marketing centrado no ser humano, num estado mais pleno, né? Eu vou atingir um cliente mais na sua globalidade, né? O cliente que quer algo mais, ele quer uma satisfação através de valores, ele dá mais importância para as pessoas. Esse é o cliente de hoje, tá? E o que nós temos ainda um pouquinho mais recente, entrando para melhorar no marketing? Esse boom da revolução digital trouxe ainda um valor maior na inclusão. Um produto, um serviço, ele tem um valor muito grande se ele inclui mais do que da exclusividade. As marcas, as empresas, elas estão mais humanizadas também. Vou dar o exemplo para vocês da Magazine Luiza. O Magazine Luiza tem aquela personagem, um avatarzinho, a Lu, né? Magalu. Magalu, é. Então, é um pouco essa ideia, assim, né? De colocar uma pessoinha ali conversando contigo e tal. Isso aí, tá? Hoje, o consumidor e as empresas estão lado a lado nesse fluxo de influência e de inovação. Então, não vem só da empresa, não vem só do cliente, mas vem numa conversa mais junto, né? Assim, o reconhecimento social no marketing 0.0, ele está sendo muito aparece como os depoimentos sobre os produtos, depoimentos sobre os serviços, isso é muito importante. A gente vai comprar uma coisa, vai procurar, a gente quer um depoimento, né? Estão falando super bem daquilo ali ou não, como é que está a avaliação, né? Isso é muito importante para os clientes. E o conteúdo é rei no marketing 4.0. Esse aí é o conteúdo, tu fornecer a maior quantidade de informações sobre o que tu oferece, né? Isso aí é super, tá chegando assim, tá? Isso é bem bom para a gente, porque a gente tem conteúdo para oferecer, a gente tem muito conteúdo para oferecer e as pessoas não conhecem a psicologia, as pessoas não sabem o que a gente faz, o que é, né? Então, assim, a gente está começando a aparecer para a sociedade um pouco mais, mas ainda é muito pouco, né? Diante do trabalho que a gente tem agora, assim, se cada um de nós trabalhar e divulgar a psicologia, ainda vai faltar, né? Mas eu acho que é uma responsabilidade que a gente tem. Então, vamos falar um pouquinho de uma ferramenta e de umas estratégias. Duas eu vou colocar aqui para vocês, que é justamente isso do conteúdo, o marketing de conteúdo, né? E vou falar também um pouquinho do marketing de relacionamento. O marketing de conteúdo, um pouco a Suzana também já falou lá no comecinho, é aquilo, como é que a gente vai agregar o valor para as pessoas? Como é que a gente vai agregar valor e se tornar conhecida?
por isso, né? Então, como é que vai ser a minha marca? A marca de cada uma de nós aqui, psicólogas, né? Qual é o valor que eu quero transmitir? E ele tem que estar bem alinhado com o que realmente eu acredito, né? Eu tenho que poder mostrar isso junto na minha oferta. As pessoas vão se identificar com os valores de uma pessoa, de outra, né? Isso é muito importante, assim. Cada uma de nós tem uma mensagem dentro da psicologia para ser transmitida. E a gente vai ter um jeito, vai ter uma individualidade que vai acabar aparecendo nessa maneira da gente expressar. E isso é bem legal, isso é bem importante hoje no digital, né? Isso vai conectar com as pessoas, como eu falei. E um grande erro aqui no marketing de conteúdo é aquela mentalidade de escassez. Eu não vou entregar, não, vou entregar pouquinho só, não vou mostrar muito, não, né? Eu tenho que mostrar na linguagem que as pessoas entendam, sim, mas eu posso mostrar muito, e mesmo assim, eu ainda vou ter muito mais para oferecer, né? Então, a gente tem que estar pensando em como informar as pessoas, esclarecer, educar, conteúdo a gente sabe, se a gente não sabe, a gente vai aprender, a gente vai, né, transformar numa linguagem mais acessível, a gente pode mostrar o que é psicologia, o que a gente faz, o que é saúde mental, o que é o emocional, né, como cuidar da mente, o que é o psiquismo, né? Quais benefícios que as pessoas podem ter procurando a gente, né? Os nossos serviços ou os produtos que a gente possa ter, né? E o marketing de relacionamento, essa outra ferramenta das redes sociais aí, o que é importante aqui é esse diferencial. Eu vou ser eu mesma, e eu sou diferente da Suzana, a Suzana é diferente de mim, né? E nós somos diferentes entre outras pessoas, e cada um é um, né? Mas a gente pode mostrar alguns traços da personalidade da gente sem perder a neutralidade, sem perder a ética, sem perder, sabe, sem se expor, sem expor a vida íntima, né? A gente pode fazer isso de forma com cuidado, mas também chegando nas pessoas, né? Sem se atrapalhar. Que mais? No marketing de relacionamento, uma coisa bem importante que as pessoas hoje falam muito assim, né, Suzana? Eu quero seguidores, né? Vou comprar seguidores, então, para ter bastante seguidores lá, né? Tem um Instagram lá com muitos seguidores, tem gente que até compra, tem gente vendendo seguidores, aí oferecendo, esses dias me ofereceram, veio uma pessoa assim, você quer comprar seguidor? Eu vi lá teu perfil, bem legal, nem respondi, né? Por favor. Não, isso não importa, né? O que importa é a gente fazer o relacionamento com as pessoas, né? Quantidade de seguidores é consequência e pode ser temporário. Pode estar te seguindo hoje, amanhã eles não estão te seguindo mais, porque tu não fez relacionamento, eles não se identificaram com teus valores, não, né? Tu não estava muito assim alinhada com, tu foi jogando assim para todos os lados, assim, então foi, né, vindo seguidores diversos e daqui a pouco eles também não estão mais ali, né? E tudo bem, né? Que fiquem aqueles que podem se conectar conosco, né? E isso é importante, assim. Isso da conexão, né, Maiga? Do relacionamento, assim, né? Que tão, primeiro que o marketing, né, ou o relacionamento, né, é muito mais do que as mídias sociais, né? Então não basta a gente ter um perfil no Instagram, né, ou no Facebook, ou que eu quero, né? Embora é bom que a gente esteja em algum lugar, né? E
isso é certo, assim, tanto que a gente viu, né, também eu observei muito, assim, que sempre gostei, né, eu gosto ali do Instagram, né, é o que eu mais acompanho, mas também Facebook, o quanto cresceu de psicólogos, né, de profissionais da nossa área criando perfis, né, não tinha isso antes, né, e tinha até bastante resistência, assim, né, de algumas pessoas, mas as pessoas, bom, aonde que a gente tem que ir, onde as pessoas estão, né, porque, bom, é lá que a gente vai vender o que a gente tem, né, para oferecer o nosso trabalho. Mas também e é lá não que a gente só... vai fazer parcerias também, né, Suzana? Muita parceria, né? Mas não só, né, assim, no Instagram se faz mais parcerias, como a Mega está dizendo, do que venda, né, venda de qualquer coisa que seja, mesmo que seja um curso que a gente vai oferecer, né, isso se dá em outros lugares, né, em outras instâncias, isso se dá na relação 1 a 1 ou em outros, né, outros fóruns de relacionamento. Mas o que é importante do Instagram, ali, por exemplo, né, ou de qualquer mídia, como é que a gente coloca para o mundo, né, e aí pode ser em qualquer lugar, o conhecimento que a gente tem, né, por isso que a Mega disse, de dizer lá, e a gente vê às vezes, né, a pessoa cria lá um perfil em qualquer uma das redes e coloca lá o seu cartão, né, ou isso, faça terapia, né, coisas do tipo. Isso é um marketing ultrapassado, é lá do Compre Batom, ou que era minha Calói, né, é dessa nossa época, né, mas hoje não, de quem que as pessoas vão comprar? As pessoas compram, a gente compra, pensem de quem vocês compram. Vocês compram, a gente compra de quem a gente conhece e de quem a gente se identifica com algum valor, né? Então, o conteúdo, é importante o conteúdo, né? E a forma como a gente apresenta esse conteúdo, que é uma forma nossa, né? Então, até aí a importância do relacionamento e mesmo, né, e as mídias sociais são mídias de relacionamento. Então, tu colocar lá o teu conteúdo, né, traduzir isso de forma que a gente não está falando na mídia aqui entre pares, né, a gente quer atingir os nossos colegas também pelas parcerias, mas lá a gente vai falar com o público em geral, com pessoas, né, as mídias elas são de amplo acesso, né? Então a gente vai ter ali pessoas com perfis diferentes em cada mídia, mas a gente tem que ter muito claro assim o que a gente quer dizer, né? O que é dessa nossa marca pessoal, porque antes a gente comprava também ou de quem estava perto, né? Ou de quem a gente tinha acesso. Hoje a gente pode comprar, tá tudo disponível, né? Tá tudo mais próximo. Então, como é que a gente vai se destacar ou aonde que a gente vai se ligar quando a gente compra, né? Algo que a gente tem ali uma identificação com algum valor, né? Então, o que a gente, pensando que a psicologia é o nosso negócio, né? E o nosso cartão de visita, muitas vezes somos nós mesmos, né? Mesmo que a gente não coloque a nossa cara lá, né? Ou não fique lá falando de nós, é o que da minha história, o que dos meus valores, e depois, no final, a gente vai ter um exercício prático para a gente pensar sobre isso, dos valores da nossa marca, né? Qual o valor que a minha marca, que o meu negócio da psicologia, o que eu quero transmitir? Né? Esse é o ponto-chave para a gente pensar o que a gente vai falar, aonde que a gente vai falar, de que jeito a gente vai falar. E a outra ponta também, né? Com quem eu vou falar? Quem é essa pessoa que eu quero atingir? É uma mulher? É um homem? Que idade ela tem? Aonde que ela está? Ela está aqui em São Leopoldo, que é a nossa cidade aqui, é em Porto Alegre? Ela está no mundo? Aonde que ela está? Né? E do que ela gosta, para além do que eu acho do que eu espero que ela vá querer, que seja algum produto, algum serviço da psicologia, do que mais que ela gosta? Quem é essa pessoa? Né? E como é que eu falo com ela? Então, tudo isso a gente tem que pensar quando a gente coloca o nosso produto na rua, o nosso serviço, né, que faz a nossa divulgação, né, de que forma que a gente fala com essas pessoas, seja no WhatsApp, numa lista de transmissão, num grupo, no Telegram, enfim, ou no Instagram, onde é que a gente vai falar.
bem importante como é que a gente quer ser visto, né? Qual é a marca que a gente leva, porque esse é o nosso diferencial. E aí a questão da neutralidade, né? Do que a gente mostra, do que a gente não mostra, né? Claro que isso tem limites e é a gente que vai estabelecer, né? E é claro que a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com a nossa profissão, porque a gente tem visto coisas também, todos vocês, né? Que acompanham as mídias aí, tem coisas que tu fica pensando, poxa, não, isso tanto também, né? Será que é desse jeito, né? De, enfim, fazer algumas coisas que talvez para outras profissões sirvam, né? Mas que para nós não. Então, que imagem que eu quero transmitir? E aí entra nisso que a Maiga disse, que quem que eu quero que me acompanhe nisso, né? Ou sejam seguidores lá do Instagram ou de qualquer lugar. Eu quero qualquer pessoa, observe qualquer pessoa, né? Se fosse só para número, serviria. Mas não, né? A gente quer um público que, bom, que vai consumir o que a gente tem para oferecer, que se identifique com o que a gente pode também estar ofertando, e não qualquer pessoa. Por isso a gente não compra seguidores, né? E nem sai também seguindo a gente não sai seguindo qualquer pessoa para que ela nos siga, né? De retribuição. Assim, não, a gente vai escolher, vai seguir lá o que é do nosso interesse, o que agrega, o que não. Né? E isso vai também direcionando a nossa comunicação, conforme que a gente comunica, e as pessoas, até isso é um exercício interessante também para quem tem alguma mídia, né? Quem é que está ali te seguindo? Né? Quem é que te acompanha? Possivelmente a maior parte ali, tem a maior parte, ou característica da maior parte, é porque a tua comunicação está de alguma forma sendo direcionada para esse público. Então, se não é bem o público que tu precisa, né, o que é o teu objetivo, tem algo da comunicação ali que tem que ser ajustada. Isso dá um bom feedback para a gente também. Exatamente, e o digital permite isso, né? Permite que a gente tenha condições de fazer uma análise, até estatística, se a gente quiser, né? De dados, assim, de tudo que está acontecendo, para a gente poder saber, assim, se está tendo um retorno ou não dentro do nosso objetivo, né? Do que a gente, das ações que a gente tem feito. Então, assim, essa é uma partezinha meio chata, eu acho, na parte, né, assim, de dados, de estatística, de ficar, assim, mas é isso aí, né, tem que a gente poder se atualizar, estudar um pouco mais e um pouquinho de conhecimento nesse sentido, assim, para tornar útil também, né, nosso tempo, nosso conteúdo, a nossa divulgação, né, o nosso marketing também, né, então o digital tem ferramentas para isso, para a gente poder fazer um controle do que está acontecendo, né, ver se está surtindo algum efeito e para que lado que a gente quer direcionar, que nem a Suzana falou, não, então não está dando muito certo isso aqui, então olha aqui, ó, né, e o marketing tradicional, assim, fora das redes, fora do digital, é mais difícil a gente fazer esse controle, né? Ele é mais posterior, assim, né? Não é tão simultâneo. Uhum. Então, gurias, eu acho que essa forma como vocês estão trazendo, né, a gente poder estar realmente fazendo uma conversa sobre tudo isso, né, porque é bem como vocês dizem, assim, isso é tudo muito novo, a gente está, vocês estão estudando sobre isso, a gente tem muitas questões, né, e questões assim... Ai, perguntem! Isso parecem ser tão simples, né? É de uma simplicidade, mas que a gente não tem, daqui a pouco, a certeza dessa resposta. E nem pensando em certo ou errado, mas realmente porque é uma outra linguagem. As mídias, a rede social, né? Então, eu acho que essa é a nossa dificuldade nesse momento, né? E
Não sei como é que vocês estão, mas a gente já pode abrir para as perguntas, né? Como é que é essa nossa conversa? Eu acho que tem muita coisa, as pessoas devem estar cheias de perguntas, né? Porque realmente ficou uma conversa bem legal, bem interessante para a gente poder realmente fazer essa troca sobre esse estudo que vocês estão fazendo aí, né? Podem perguntar, podem falar também, da opinião. E o chat já está aberto, podem pedir a palavra, né? Isso aí. Posso começar, então? Me inscrevi lá, não estou atropelando. Eu não sei se eu não estou recebendo aqui, Lia. Se eu não recebi nada aqui, mas que bom que tu te colocou. Uhum. Eu fui primeiro, gurias, parabéns. Eu acho que a apresentação de vocês foi muito clara, né? Trouxe alguns aspectos muito interessantes de pensar, desacomoda, né? A gente precisa pensar algumas coisas que a gente está fazendo em relação ao nosso trabalho. E eu achei esse momento muito interessante e importante. Eu anotei algumas questões, assim, poucas, como mote da gente poder seguir discutindo. Assim. Primeira coisa que vocês colocaram foi a questão da exposição pessoal, né? Que vocês já referiram depois, não é? E essa é um ponto, né? Que talvez para quem é mais antigo aprendeu, né? De uma necessidade de uma neutralidade, não é? Que nem quadros nas paredes a gente deveria colocar, né? Então, é assim, o extremo oposto, né, do momento atual, né? E isso é de uma delicadeza e sensibilidade, não é? Para que se possa colocar em ação essa questão, né, do como vocês colocaram lá no marketing pessoal, né? Ou de me ajudem aqui que eu esqueci o nome, relacionamento, né? Que eu acho de extrema importância a gente saber o que fazer, né? Para não sair atropelando e sendo inapropriado. Outra coisa que eu anotei, vocês me cortem também quando tem um monte de coisa, é sair da zona de conforto. Essa aí me pegou bastante, né? Porque eu acho que isto me fez pensar, não é? E constatar e poder, quem sabe, não é, agir diferente, porque eu penso assim, mas eu vou ter que aprender muita coisa, sabe? Eu vou ter que aprender muita coisa, eu não estou afim de aprender muita coisa, né? E, ao mesmo tempo, eu sei que eu gosto de aprender muita coisa, mas até a gente iniciar, né? Esse é o meu jeito, até que eu inicio, demora. E eu acho que uma coisa que vocês falaram, que é muito importante, que a gente pouco se dá conta, não sei, estou falando por mim, não é aquilo que acho que a Suzana falou, daquela questão de ser a única fonte de renda. Por muitos anos a gente teve essa ideia, não é? De que a nossa forma de atuação seria aquela, né? X ou Y, no consultório, não é? Ou no serviço público, enfim, e era ali que a gente se instalava, né? E aí a gente sofre as férias, não é? No consultório, não é? O período de férias, né? A gente sofre uma pouca demanda de de pacientes em um momento da vida, não é? Tem momentos da vida que a gente, né, se retira, ou enfim, né? E uma das coisas que eu sempre ouvi, não é, na minha família, e meu marido é agrônomo, isso era de praxe, dizer assim, a gente nunca bota todos os ovos numa cesta só, né?
a gente precisa diversificar a produção, né, no campo. Porque se a galinha não põe ovos, a gente tem que ter outra coisa, né, para vender, né? E vocês trazem isso hoje, não é? Que eu acho que traz uma visão muito clara daquilo que já é de muitos anos, né? Em outros lugares e que talvez, não sei, né, se para outras pessoas isso era claro. Né? Talvez isso a gente possa... E a questão da qualidade de vida, né? Eu acho, para fechar as minhas anotações ali, assim, como isso, né, também mexe, porque a gente precisa pensar numa forma de também organizar a vida da gente para que a gente possa ter uma aposentadoria legal. Né? Exatamente, Eli. Por tudo isso que a gente tem que pensar no negócio, né? E acho que isso tem a ver com a nossa formação também, né? E isso como é que a gente esquece isso que tu ouviu desde criança, né? E nós também, né? Porque a gente vai indo para uma formação teórica, né? Que se sustenta, assim, que a gente consegue estudar e dizer que a gente, né, consegue ali fazer isso, mas pelo menos, né, eu na faculdade não estudei isso, né? Acho que assim, talvez os mais jovens, agora que ainda estão estudando, tenham essa oportunidade, já que agora, né, isso está mais divulgado, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente vende, né? Como é que a gente organiza o nosso negócio, mesmo que seja o nosso negócio um consultório, né? Ainda que fosse uma única fonte, né? Como é que fica as férias? Como é que fica a aposentadoria? Como é que fica licenças? Né? Como é que fica se eu não posso? E doença, né? Então, tudo isso que tu está dizendo e que a gente já vinha vendo, aí vem a pandemia para dizer, agora, né? Então, quem estava um pouco mais na frente, né, conseguiu ali se articular um pouco mais rápido, né? E pensar algumas outras coisas. Mas isso que tu diz também, de que a gente também eu acho que é muito característica da nossa profissão também, assim, né? Cada profissão tem um perfil de profissional, né? Alguma coisa que é em comum ali, né? Mesmo que a gente tenha as nossas diferenças. Que é isso de não se atirar de cara nas coisas, né? A gente vai um pouco depois. Por quê? Porque a gente quer observar, porque a gente também, né? Se a gente é um profissional sério, a gente também quer ver como é que eu faço isso? De colocar a minha marca e o meu valor e pessoalizar a minha marca, humanizar sem me expor, né? Sem que eu precise, porque a gente tem visto também que algumas pessoas vão para o extremo, então de expor lá demasiadamente a sua vida pessoal ou algumas outras questões, bom, aí da pessoalidade de cada um, né? Mas tem a ver com o que eu escolho, né? Cada um de nós vai escolher o que é interessante, como é que eu quero que me vejam profissionalmente, né? Se a gente vai ocupar um espaço que seja, né, que seja essa a nossa intenção. Eu vou escolher ali, não é tudo, né? Ou talvez alguma coisa não convenha e talvez alguma coisa seja muito bom. Né? As pessoas... Eu estava pensando aqui. Tá. Sim. As pessoas não vão nos procurar exatamente, a não ser que sejam da área, por causa da nossa abordagem, da nossa linha teórica, né? Isso vai ser o de menos. E é a isso que a gente se dedica tanto, né? Mas não é por aí, né? Tanto faz. Elas vão precisar de outras coisas, e a gente tem que ofertar isso, né? Se a gente tem para dar. Então, isso que Lia falou, assim, falou 3 pontos, né? Lia a neutralidade questionada, o se instalar na zona de conforto, né? Que pegou forte, e a qualidade de vida, né? Bom, a neutralidade, talvez, sempre foi um equívoco a gente escutar a neutralidade e achar que a gente não é pessoa, né? Sim. Que eu não vou... tá aqui o meu quadro, eu tô no consultório, eu tô aqui. Enfim, eu mostro que eu botei esses dias lá
quadro do Freud lá também, enfim, né? Mas não mostro muito também, mas mostro o que eu me sinto confortável, mas me sinto confortável, né? Isso não quer dizer que com o paciente, com quem eu estiver atendendo, eu vá impor a minha história, que a minha escuta vai ficar atravessada, né? E esse é um outro trabalho que é da gente fazer, né? É diferente, eu sou pessoa, mas eu vou escutar a outra pessoa na sua individualidade, não vou impor os meus valores, não vou impor a minha história, né? Não vou me atravessar. Então, são coisas diferentes, e eu acho que está bem pertinente a gente pensar sobre tudo isso, né? E a gente às vezes nem observa, e os anos vão passando e vão passando, daqui a pouco a gente vê, né, nossa, a gente ficou na mesma, aquela lá sempre, né? E reclamando das mesmas coisas, né? Deixando uns sonhos para trás, deixando uns projetos engavetados ali, sem muita, né, procrastinando, porque a gente é muito perfeccionista também, a gente fica esperando o momento certo para tudo, e às vezes esse momento tem que ser feito, né? Enfim, a qualidade de vida não só na aposentadoria, mas durante o processo. Não só o depois lá, mas né, quantas colegas reclamam assim, nossa, eu comecei às 7 da manhã, só parei às 10 da noite. Não tive tempo para respirar, não tive tempo para comer. Mal comi uma coisinha ali, já fui de uma coisa para outra, uma tela para outra, uma tela para outra, uma coisa. Gente, que vida é essa, né? Será que é isso que a gente quer levar por muito tempo, assim? A gente consegue, o nosso corpo consegue, a nossa mente consegue? Tem que cuidar de si para cuidar do outro também, né? E em muitos momentos a gente pode ter algum adoecimento também, ter que se afastar, e aí aquele pânico, não vou atender, e aí não vou receber, né? Ou, alguém vai me substituir lá na empresa, se eu não for, outro vai tomar meu lugar, como é que vai ser? Né? Vai trocar a prefeitura, eu não vou mais estar lá, enfim, tantas coisas. Tantas... Gurias, Mas, enfim, vamos deixar isso, o pessoal falar. A Pamela gostaria de falar também. Pamela? Oi, boa noite. Primeiro agradecer, né, a Raquel por organizar o evento junto com o pessoal do núcleo e também a Maiga e a Suzana, foi muito bom escutar vocês. Acho que são várias coisas para a gente poder pensar, também poder se aventurar um pouquinho, né, nas redes. Na verdade, quando eu me anotei, eu tinha uma pergunta que um pouquinho vocês foram falando, assim, a Suzana trouxe isso, a Maiga também logo na sequência, mas eu vou colocar igual a minha questão, mas eu acrescentei daí uma questão também. Eu fiquei pensando, escutando vocês, entendi a Lia, né, quando ela trouxe também a questão de que não podia nem ter um quadro, né, essa neutralidade absoluta, assim. Mas eu fiquei pensando também, a partir de uma fala, assim, no decorrer da fala da Suzana, como relacionar, né, essa questão do marketing, vender nosso trabalho, nos mostrar com uma certa neutralidade necessária, né, para a manutenção da nossa prática profissional. E talvez juntando daí com essa pergunta, eu fiquei pensando assim, se vocês poderiam também nos dizer um pouquinho, que às vezes o pessoal pergunta bastante assim nos cursos e nas redes para gente, de um pouco de sugestões, né, de dicas assim, de como montar, né, essa nossa página profissional, assim. Se vocês têm algumas dicas também, algumas sugestões. Quer começar, amigo? Olha, Pamela, essa questão da neutralidade, né, de novo, assim, como toca isso, né? É que a gente, às vezes, está um pouco confundindo essa superexposição nas mídias, né, que acontece das pessoas. Talvez seja por aí, né?
Então, assim, a gente às vezes pensa, nossa, mas aquelas pessoas estão fazendo aquilo tudo lá, e aí eu também vou para lá. Será que não vai parecer que então agora eu vou virar, sei lá, blogueirinha ou qualquer coisa assim, né? Enfim, eu acho que existe uma mistura aí. Existe uma outra possibilidade da gente conhecer pessoas, conversar com elas, fazer relacionamento na rede sem tanta exposição pessoal. A gente consegue ser profissional ali também. E sem ser aquele profissional careta, chato, sério, né? Que quando eu estava na faculdade, era aquela ideia assim, todas vão ter que usar aquela Sharp, né? O blazerzinho é Sharp, assim, aquele lencinho, aquela coisa, sabe? Aquela imagem assim, não, né? Somos diferentes, plurais, e podemos ser assim, e sermos profissionais. E por que não, né? A gente não pode se confundir com o perfil da superexposição. Eu acho que isso que a gente tem que quebrar um pouco essa barreira, assim, né? Tem a ver com aquilo do qual é o valor, né? O que Os tu quer valores. transmitir. E aí, pensando também na tua outra pergunta ali, né, de uma página profissional, ou de um perfil profissional no Instagram, que seja, né, assim, bem por cima, assim, bem inicial, né, o que a gente tem que pensar? Que tem que estar, se ele é profissional, ele é profissional. Profissional não quer dizer frio, né, e aí acho que é bem pertinente, assim, né, quanto que a Lia trouxe, quanto isso que tu traz, de qual é o limite, né, até onde que isso vai, né, como que a gente se coloca ali, que seja de uma forma humana, mas que não seja uma superexposição, como isso que a Maiga está dizendo, né? Então, algumas pessoas vão preferir ter 2 perfis, por exemplo, no seu pessoal, lá para os seus amigos íntimos, vai mostrar algumas coisas que talvez no seu perfil profissional não vá mostrar, né? Outras pessoas não têm isso, tem diferenças, né? Inclusive de proposições teóricas, assim, né? De como que cada um se posiciona. Mas é importante, eu vejo, sim, sempre a internet, né, e seja qualquer mídia que a gente esteja falando, né, como um lugar. E aí a gente pensa que, bom, nós somos psicólogas e nós somos pessoas. Na cidade onde a gente vive, né, toda uma cidade que não é uma cidade grande, né? A gente encontra as pessoas no supermercado, a gente encontra no restaurante, a gente encontra na rua, a gente encontra em eventos sociais. E, bom, ali eu estou ali como pessoa, mas eu não deixo de ser psicóloga quando eu tiro, né? Agora não tem, a gente não usa um jaleco, né, que tira e veste quando a gente entra no nosso consultório e quando sai. Claro que tem diferenças, conforme o ambiente que a gente está, é como a gente vai se portar, é como vai se posicionar. Mas algumas coisas, né, não quer dizer que quando eu converso com uma pessoa que eu conheço, que eu não trago também o meu conhecimento ou as coisas que eu gosto ou do meu trabalho, porque o trabalho é parte da nossa vida. E da mesma forma, o inverso também, porque quando a gente propõe uma atividade, também mesmo que a gente pense numa atividade científica, a gente está colocado ali. Né? Nós, enquanto pessoas, também estamos colocadas ali, porque a gente escolhe o tema que a gente vai falar, a gente escolhe os lugares onde a gente vai falar, a gente escolhe as palavras que a gente vai usar, né? Então, o que a gente mostra mais e o que a gente mostra menos é o que a gente vai mediar, né? Tem um exercício, eu vou pedir para a Lia compartilhar ali, aquela dos valores, Lia, que é para a gente pensar um pouquinho, assim, de até talvez isso nos ajude, assim, a pensar como é que a gente se coloca, o que a gente expõe, o que não, né? Pensando que quando a gente tem um perfil profissional, o que está lá é o nosso negócio que a gente quer promover com o perfil profissional. Não é a minha pessoa, né? Isso eu posso ir numa festa ou em qualquer outro lugar.
Quando a gente cria um perfil profissional, é para tratar do nosso negócio, né? E aí, pensando que o nosso negócio, né? Eu tô vendo, vocês veem? Sim. Sim, também. Então, pensando que o nosso negócio é a psicologia, e quando a gente vai falar do nosso negócio, né, seja em qualquer lugar, pode ser aqui, num evento, pode ser, né, numa atividade, ou pode ser numa mídia social, pode ser quando eu crio um perfil profissional, qual é a minha marca e o que eu quero transmitir com a minha marca, né? E então, os valores que são meus, e os valores são pessoais, né? A gente leva para a nossa marca os nossos valores pessoais do nosso negócio e o que a gente acredita. Então, esse exercício é bem simples, assim, né? Eu listei ali, a gente tem essa tabelinha, eu e a Maiga, né? Com alguns valores, tá? Tem 2 ali espaços, né? Porque vocês podem acrescentar valores que talvez não estejam ali. E o que a gente vai pedir é que vocês escolham de toda essa lista 10 valores. Cada um pode anotar, pode... Não sabia que ia ter que fazer tarefa de casa. Não é de casa, é na hora. Não é de casa, não. Não vai fazer de aula. Não, é na aula mesmo. Na aula mesmo. Vivência. Vivência, ótimo. Eu vou lendo, porque a gente vai passar um tempinho, né? Só para... A gente tem, então, gratidão, obediência, esperança, maturidade, disciplina, inteligência, humildade, lealdade, justiça, dedicação. Vou só interromper a minha leitura para dizer, pensem não só nos valores que vocês têm, que vocês acham importante, mas nos valores que vocês querem transmitir com o negócio de vocês. Os valores da marca. Justiça, dedicação, honestidade, coragem, entusiasmo, felicidade, amor, amizade, compaixão, respeito, paz, tolerância, família, natureza, prosperidade, grupo ou grupalidade, né? Transformação, caridade, perfeição, autoconhecimento, ousadia, encantamento. E qual mais vocês queiram que não esteja listado. Depois que vocês escolherem 10, desses 10, vocês destaquem 3. Os 3 mais importantes dessa lista de 10 que vocês fizerem. Talvez para quem não queira fazer agora na hora, sim, possa tirar um print aí da tela, né? E ficar consigo aí. Isso. Ou pode também, né, Maiga? Depois a gente coloca o link do nosso grupo, onde a gente está também conversando sobre isso. A gente pode colocar lá também. Isso. Eu vou colocar ali no chat, então,
Deixa eu tentar colocar ali. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar. Todo mundo chegou nos 3. A gente pode fazer uma prévia aqui, tá? Depois a gente pode mandar para vocês também a imagem, porque a ideia não é que isso seja um exercício para fazer rápido, né? Que a gente possa pensar, assim. Eu levei bastante tempo quando eu fiz o meu, então, mas só para a gente poder ter uma prévia, assim, né? Então, esses 3 valores, conseguiu definir, né, os seus 3 valores ali, os principais, esses são os valores da marca de vocês. Então, quando vocês forem fazer uma comunicação, né, seja ela em que lugar, ou para quais pessoas, né, o que vocês têm que buscar transmitir são esses valores. E esse é o diferencial de vocês, porque ninguém vai ter a mesma combinação de valores. Né? Então, quando a gente fala do que é nosso, do que é pessoal, é disso que a gente está falando. Né? Não é a exposição da nossa vida privada, né? De hobbies, embora se isso, aí a gente vai pensar, o que eu posso, o que eu quero da minha vida pessoal expor ou transmitir que tem a ver com esses valores, que agreguem esse valor. Porque os valores que a gente tem também vai dizer das pessoas com as quais a gente vai se relacionar, seja para amizade, seja para fazer, nesse caso aqui que a gente está pensando, para fazer negócios. E negócios pode ser uma parceria, negócios pode ser paciente, negócios pode ser alguém que vai comprar algo que a gente vai ofertar. Então, ali a gente vai poder ir mediando isso do que a gente faz, como que a gente faz, ter claro o porquê, né? Quando a gente vai fazer uma colocação numa mídia social ou numa conversa com alguém, por quê? Qual é o nosso objetivo? Por quê e para quê, né? O que a gente quer com aquilo? Assim, as nossas ações, elas não podem ser aleatórias, né? A gente tem que, se a gente está pensando no negócio que a gente está construindo, ou estruturando, ou solidificando, a gente tem que ter uma estratégia, né? Um objetivo, uma finalidade. E os valores, eles têm muito a ver com isso. Vocês vão ver que é interessante, assim, quando vocês começarem a pensar no que vai produzir de conteúdo, o que vai propor e para quem. O que tem a ver com esses valores que são pessoais. Da marca, mas são pessoais. Então, na verdade, né, Suzana, tem que ter uma boa dose de autoconhecimento também, né? Para criar essa estratégia, né? A gente vai ampliando isso. Isso não é dado assim de uma hora para outra. A gente se conhece, mas a gente vai se conhecendo ainda mais, né? A gente pode descobrir, criar coisas e descobrir, né? Sim. Débora. O que é bom é a gente poder desbloquear a criatividade, de fato, assim, né? Poder, sabe, se libertar um pouco, não ficar se comparando com os outros de jeito nenhum. Esse é um grande erro também, né? Claro que a gente está observando, está vendo como é que os outros fazem, que já estão um pouco mais na frente. Isso é uma coisa. Outra coisa é se comparar né, ou ficar aguardando uma autorização, né? Grandes erros aí, né, no processo. Se quiser tirar, pode. E nisso da comparação também, né? Uma coisa que é muito assim, que a gente se pega muito, principalmente em rede social, né? É comparar o palco dos outros com os nossos bastidores. Né? O que a gente vê é o palco. Né? Tem muita coisa que quando a gente faz um evento, só quem está na organização é quem sabe dos bastidores, né? O que acontece
é o que as pessoas veem. Então, às vezes, isso que a Maia diz, a gente fica se comparando, né? Ou achar, e aqui a gente está fazendo bem, é bem colocando em prática o que a gente está dizendo mesmo, porque a gente está estudando tudo isso e tentando também, né? Da mesma forma como alguns de vocês, assim. Então, se a gente vai esperar para compartilhar o que a gente sabe depois que a gente tiver especialista, né? E aí, quando a gente é especialista, a gente vai lá e faz outra especialização, né? Assim, na nossa área, a gente faz outra. E aí, depois, parece que a gente vai poder falar e compartilhar com os outros e dizer, olha, estou fazendo isso. Eu acho que é bem isso, sabe, Suzana? Fico te escutando assim, de o quanto acho que essa questão do receio, né, de postar, de fazer alguma coisa, é muito disso, é de achar que a gente não sabe o que é que vai lá, né? A partir do momento que vocês falam de uma mensagem para ser transmitida, né, para se conectar, daí eu encontro 3 palavras ali que fazem sentido para mim, parece que fica muito mais fácil de pensar tudo isso, né? E certamente, Raquel, essas 3 palavras que fazem sentido para ti, quando tu colocar elas na tua comunicação, vai fazer sentido para aquelas pessoas que tu quer, né? Te relacionar. Vai ter autenticidade, né? Autenticidade, né? Vai vir de ti mesmo, né? Isso. De repente, essa coisa de não querer fazer isso era disso, de não ter por que estar fazendo isso, né? Um objetivo, um conectar-se, né? Tudo isso. E a Ângela gostaria de falar também, tá? Ângela? Escuta? Sim. Parabéns para a Maia e para a Suzana né, pela iniciativa de trocar essa ideia conosco, né? Porque eu acho bem importante isso, e essa questão de como se apresentar e como fazer novos negócios não é só uma questão dos psicólogos, os arquitetos também têm um certo problema com isso. Essa coisa de se estruturar, e eu acho também que, de certa forma, na faculdade, a gente não aprende a organizar o nosso negócio, né? Porque mesmo que vá se trabalhar como profissional liberal ou em alguma empresa ou gestão pública, a faculdade não nos prepara para isso, né? Isso a gente vai aprender depois aí aos trancos e barrancos, né? Usando os recursos que tem e da melhor maneira possível, né? E eu acho que talvez atualmente seja um pouco diferente, né? Mas a gente também não é assim muito educado a não colocar todos os ovos no mesmo cesto, que nem diz a minha. Isso não é uma coisa assim, isso, a gente aprende alguma coisa no núcleo familiar da gente, mas assim, ao longo da vida isso não a gente acaba se acomodando nos lugares onde a gente está, né, fazendo sempre aquela mesma coisa, e às vezes podia estar fazendo alguma outra coisa que tem vontade, mas não sabe por onde começar, né? Então, é bem interessante isso que vocês propuseram, né, e as coisas que vocês nos fizeram refletir, né, a partir do que vocês estão falando, e isso é bem importante, né, e esse exercício também achei muito interessante, eu acrescentaria mais 2 palavras nessa lista. Coerência e criatividade. Boa, Ângela. Né? Porque são 2 palavras bem interessantes, né? Todas elas são, porque é difícil de escolher, que nem a Suzana disse, a gente precisa de um tempo para refletir. Eu fiz a minha lista aqui, e cheguei nas 3 palavras, acho que até tá dentro do meu estilo, assim, né? Mas eu senti falta dessas 2 palavras, coerência e criatividade, né? Porque isso às vezes parece que está tão em falta hoje em dia, a coerência das pessoas com aquilo que elas propõem, né? De ter uma linha, né? De ser coerente, né? De não dizer uma coisa aqui, depois lá adiante desdizer, e aí, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que falta, né? É a coerência, né? Ter a sua postura, né? Coerente, né? De profissional, né? Tanto profissional quanto pessoal, né?
E a questão da superexposição, às vezes acontecem essas coisas assim meio atravessadas, né? A pessoa profissionalmente ela faz uma coisa, defende algum tipo de situação, mas na vida pessoal, nas redes sociais, eu falo, né? Às vezes ela acaba se contradizendo, né? E aí que fica complicado. Então, eu acho que tem que ter essa coerência, né? E a criatividade, né? A gente tem que exercitar também, né? De achar novas formas, né? De se comunicar, novas formas de se apresentar, enfim, ou de usar as redes sociais de uma forma nova, né? Sempre tem espaço, eu acho, para criatividade também, né? Nas nossas áreas, né? Independente seja da arquitetura, do urbanismo, da psicologia, eu acho que é bem importante essas questões. E gostei, faz pensar bastante aí o que vocês estão propondo para nós, né? Nesse sentido, assim, de organizar a vida profissional, né? Porque a gente depende dela, né? Não tem como, né? Independente do espaço onde a gente esteja, né? É a nossa vida também, né? É a nossa profissão, é a nossa vida, né? O nosso projeto de vida, né? Então, assim, gostei muito, tô gostando, muito boa aqui a proposta de vocês, acho bem interessante, tem coisas que tem que ser debatidas e a gente tem que pensar, mas é sair da zona de conforto que nem diz a Lia, né? É isso. Ângela, não temos mais como não pensar nisso, né, Ângela? Chegou a hora de a gente pensar sobre isso. A Ângela quer falar também, a Ângela Becker, nossa vice-presidente. Ângela? Boa noite a Boa todos. noite. Bom, em primeiro lugar, também quero parabenizar, né, a ti, Raquel, pela coordenação, por pensar esse evento de hoje, né, nesse tema assim tão importante. Eu acho hoje, né, nos tempos que a gente está vivendo, né, esse tema é muito importante. Parabenizar a Suzana e a Maiga, né, por compartilhar com a gente os conhecimentos, né, o estudo de vocês, enfim. Eu tenho acompanhado também, né, no Instagram, o trabalho da Suzana, da Maiga, que acho que está muito interessante, né, e acho que é uma quebra de tabus, assim, né, eu acho que a gente, na nossa profissão, principalmente mesmo, como a Maiga estava trazendo, tem muitos preconceitos e tabus mesmo, né, de como a gente vai se expor, como a gente vai se colocar, né, e eu acho que é uma quebra de paradigmas, assim, né, eu acho que esses novos tempos, né, nos trazem de que a gente precisa se reinventar, se desacomodar mesmo, né? Mas muito interessante o tema, acho que muito atual e está sendo muito, acho que assim, acrescentando, né, para todos nós hoje. Parabéns a todos. Obrigada, Ângela. É isso. Eu acho que um desacomodar, né, Ângela, agora com propósito, agora a gente está entendendo como é que a gente pode desacomodar, né, gurias? Eu não sei, eu fiquei com essa sensação depois da fala de vocês, assim, que é... Não é intuitivo, né, Raquel, é isso. E eu acho não é intuitivo só. Não. Não, a gente tem que entender isso, né? Que nem a Lia disse assim, mas dá uma preguiça agora, a gente tem que... É tanta coisa, né? Sim, às vezes dá uma preguiça, dá uma canseira ali, é um trabalho também, é um tempo, porque a gente sabe, a gente não nasceu na era digital, né? Então, a gente, o meu trabalho de conclusão na faculdade ainda foi, acho que na máquina de escrever, eu me lembro, assim, que eram umas coisas, né? O primeiro e-mail era do marido, então, sabe aquela coisa, assim? Então, a gente, né? Então, tudo é... Gente, tem mais uma coisa. Telegrama.
É fax. Nossa, se a gente for lembrar... Não, a gente não nasceu na era digital e a gente não podia... A gente se formou com a questão de não ter quadros no consultório. Então, pensam de onde a gente está partindo, né? Agora, querem se desacomodar um pouco mais? Tem mais uma coisa para mostrar para você. Sempre. A Lia pode compartilhar para nós, Lia ali, que a gente falou, né? A gente citou, a gente falou de produtos e serviços, né? Tem uma diferença bem grande, e assim, no digital, o que a gente pode oferecer, né? Então, os serviços, né? Serviço é aquilo que depende da gente para fazer naquele momento, né? A psicoterapia, o que a gente oferece no nosso consultório, é um serviço, né? A gente tem uma lista aqui de vários serviços que a gente pode ir colocando. Uhum. Sim, a Magda depois quer falar também. Sim, eu não sei se vocês querem primeiro apresentar ou enquanto a Lia organiza, quem sabe a Magda fala. Como pode é que a gente... falar. Uhum. Isso? Magda? Obrigado. Eu queria parabenizar duplamente, uma pelo evento de São Leopoldo. Vocês sabem que, para mim, isso aqui é uma coisa muito importante, sempre que se reúnem, sempre que fazem algo importante para nós, assim, ver a sociedade se bombando, tá? Isso é uma coisa. Mas a outra é o evento das gurias, assim, a Maiga e a Suzana, além de inovadoras, assim, para nós, elas são corajosas. Eu acho que a hora que eu ouvi, assim, elas estudando isso, já conversei com a Suzana individualmente, né, sobre isso, e eu acho assim, um ato de coragem, né? De estudar uma coisa bem diferente, de se colocar, de ajudar os psicólogos a se colocarem, né? E eu, na fala de vocês, várias coisas suscitaram, não vou me estender, mas uma delas foi, à medida que vocês estavam falando, assim, como que nós não vamos ser arcaicos, como a Maiga diz, assim, com a Sharpzinha e o blazerzinho, embora eu adore blazer, tá? Mas, assim, estiloso, mas eu gosto. Então, sim, assim, tudo bem, Sharp e Blazer, mas, assim, não é só Sharp e Blazer. Assim, ó, cada um, o que me suscitou quando tu falou foi isso, assim, ó, cada um no seu estilo. Então, a gente tem que ter coerência, e a coerência não é isso que eu ia dizer, é identidade, tá? Então, nós não podemos titubear no nosso jeito de ser. Se nós temos aquele jeito de ser, né, vai ser esse jeito de ser que nós vamos imprimir de alguma maneira. Nós podemos melhorar, burilar, fazer alguma coisa e tal, né? Melhorar a imagem, fazer tudo isso que a gente faz. Mas, assim, ó, como é que eu vou dizer? Nós não vamos perder a nossa identidade. E também a identidade profissional. Eu acho que tem que inovar. Mas nós não vamos poder adotar uma outra identidade profissional para sermos, não, eu sou top, entendeu? Muito, e também não cair no oposto de colar a nossa imagem ao aniversário do filho, quer dizer, então, nós temos... É muito difícil isso aqui, porque nós adoramos comemorar também e botar as festas, né, na mídia, então tem que ter outra mídia e tal, né? Mas lá pelas tantas a gente é um só. Então a identidade, me parece, sabe? E a coerência daquele jeito, daquele estilo daquela pessoa, não pode ser outro estilo, né? Então, isso que eu fiquei pensando. Mas não necessariamente. Fiquei pensando, não necessariamente. Não necessariamente, né, Magda, assim, qual é o problema se eu botar o aniversário de um filho? Assim, só está mostrando que eu tenho um orgulho de ser mãe, eu estou feliz, né, tem uma trajetória na maternidade que algumas pessoas podem se identificar, e daqui a pouco, é que nem a Suzana falou, as pessoas te encontram ali na rua, saindo com o filho, né, no parque, no supermercado, eu sou pessoa, né, então assim, ó, tudo bem, agora eu também não preciso mostrar, assim, coisas que revelem demais, demais, talvez, para algumas pessoas, isso já revela muito, né, mas existem coisas da intimidade que são muito mais
Não são sociais, o aniversário do filho é social, né? Então, e tudo assim, bem se for bem para ti, né, Magda? Isso que a Magda disse é bem importante da identidade, que tem a ver com os valores também, que é isso da gente escolher o que vai mostrar. Exatamente. Né? E a ideia, justamente, não é que todo mundo vai, né, fazer o mesmo post do Instagram, ou vai fazer lá aquelas dancinhas que, né? Não, né? Não. Então, a Magda tem um perfil de profissional, e ela tem os valores, né, dela. E, bom, ela vai trabalhar com aquilo, porque ela é ela. Eu, Suzana, trabalho de um jeito, a Magda trabalha... E assim cada um, né? E as pessoas que vão nos procuram pelo... Também a gente não pode nunca desconsiderar, né? Não é porque tudo está disponível que a gente tem que fazer de tudo, né? A gente tem que considerar qual é a nossa história, qual é a nossa trajetória profissional. E esses valores, né, do exercício que a gente fez, isso a gente construiu ao longo da vida. E ao longo do nosso trabalho, da nossa carreira, né? E, bom, isso é importante para mim. E sim, tem gente que é... E não tem nenhum problema, né? Justamente quando a Maiga disse, né? A rede, ela é inclusiva, porque a gente pode estar ali do jeito que a gente quiser estar e do jeito que a gente puder estar, né? Então, se eu sou mais dinâmico, eu falo mais, eu vou lá fazer alguma coisa que eu boto lá minha cara, eu faço lá um vídeo, a outra pessoa não quer, não gosta, né, ou não sabe, ela vai usar um texto, ela vai usar uma imagem, ela vai usar uma foto de outra coisa, tem muitas possibilidades, né, da gente se colocar, respeitando sempre isso da identidade e junto com o que a Angela falou, da coerência também, né? Que a gente seja coerente com aquilo que a gente acredita, com os nossos valores. E não perca a criatividade, né? Que a Angela falou também. Aí o tem que possibilite inventar, né? Mais criatividade ainda, né? Nesse espaço, nesse lugar. E uma coisa importante, né? Então, ali dos produtos. Vou colocar lá. E serviço, então é isso que depende da gente estar ali síncrono, né? Fazendo o nosso atendimento. Pode ser presencial, né? Se a gente está falando agora do digital, né? Vai ser uma psicoterapia online, vai ser o grupo de estudos que a gente transpôs, né? Fazia antes no consultório, agora faz de forma online, ou é uma atividade como essa que a gente está fazendo aqui, um curso, uma palestra, uma mentoria, a supervisão, que é bem comum na nossa área, né? Até aqui nos serviços a gente tem um pouco mais de diversidade, que a gente já está mais acostumado a fazer, né? Mais próximas, assim, né? Tem algo ali diferente, né? Que está muito agora do plantão psicológico em empresas, né? Que é uma coisa não só em empresas, em outros lugares também, né, mas em empresas tem um grupo bem ativo, assim, já trabalhando com isso. Consultorias, né, oficinas. Isso tem uma lista enorme, né? Só eu e a Maiga tem uma lista de 300 produtos e serviços, né? Mas aqui a gente trouxe alguns, assim, para a gente poder só com esses pensar o quanto tem de coisa diferente por aí que colegas nossos já estão fazendo. E que a gente está querendo fazer também, né, Maiga? Algumas coisas a gente está aí se ensaiando, algumas a gente já tem já estamos ensaiando, né? Várias... Então, o que tem hoje, né? Livro, né? O e-book, o livro que a gente fazia de forma física e ainda faz, né? Que é o mais tradicional, né? Que é mais tradicional, que a gente já está acostumado, né? Tem diversas formas de e-book também, que são, né, o livro digital. O curso, né? Se eu faço um curso, que é aqui, a atividade síncrona que a gente está fazendo, ele é um serviço. Mas eu posso transformar isso num produto, né? Se a gente grava uma palestra, ou grava um curso e disponibiliza isso, como aqui o evento vai ser gravado, a gente vai disponibilizar. O evento de hoje é gratuito. Pode ser, né? E as pessoas têm feito eventos que não são gratuitos, e as pessoas estão comprando cursos gravados, né? A gente mesmo deve ter comprado alguns já, palestras gravadas. Então, isso é um produto. O produto, ele não depende, a gente faz ele uma vez, né? E não depende da gente estar ali todo o tempo produzindo, né? Também os baralhos, né? Baralho, algumas
alguns de nós já usam, né, já estão acostumados, assim, conforme a orientação teórica mais, conforme o público que atende também, né. O baralho é um livro, né, ele é um livro em caixinha, que a gente diz, porque são cartas, né, e ali ele pode ser usado tanto no atendimento individual, pode ser utilizado em grupos, pode ser utilizado em dinâmicas de vários tipos, né? E ele tem a versão física, assim como o livro, e hoje já está saindo, né? Eu estou participando de uma produção no baralho digital, né? Que ele é totalmente interativo, que dá para ser utilizado também nos atendimentos online, né? Dá para ser utilizado em tudo isso que a gente fizer também de forma online, né? O que tem muito também, os serviços de assinatura, né? Que isso é uma coisa já bem diferente, assim, a gente não está acostumado, né? Mas tem assinatura hoje de qualquer coisa, isso que a gente faz assinatura de Netflix, de Amazon Prime, né? Tem colegas nossos oferecendo serviços de assinatura de produtos, né? De revistas digitais, de outro tipo de assinatura também de produtos digitais, né, que a gente pode também estar ofertando, sempre pensando que o conteúdo a gente tem, né, a ideia de um produto, o que é? Tu empacotar, né, um conteúdo, um conhecimento, né, e colocar ele para venda de uma forma que tu não precise estar ali o tempo todo trabalhando com ele. Aplicativos, né? Aplicativo de celular, porque hoje muita gente está no celular, então já tem diversos tipos de aplicativo, né? Acho que aí a Maiga pode até exemplificar, né? Alguns. Na verdade, eu estou trabalhando com um grupo que está produzindo um aplicativo de empoderamento feminino. Né? O tema é esse, empoderamento feminino. Então, nesse aplicativo, a mulher vai percorrer várias trilhas, vai percorrer trilhas de autoconhecimento em todos os campos, todas as áreas. E cada uma das colaboradoras vai estar escrevendo, né? Então, conteúdo que vai estar ali naquelas trilhas. Né? Esse é um aplicativo que, a princípio, será... Ele já tem um aplicativo do empoderamento familiar, né? Que é a coordenadora desse serviço e desse produto, quero dizer, ela já fez com outro grupo de pessoas e agora, então, está fazendo do específico do empoderamento feminino, né? Ele vai para a internet, mas ele vai ser gratuito num primeiro momento, podendo, dependendo da aceitação do público, dependendo de como é que a gente vai, né, tá trabalhando a divulgação desse aplicativo e trabalhando com as pessoas a partir desse aplicativo também, ele vai estar podendo se transformar num aplicativo pago, né, futuramente, quem sabe aí. Então, são projetos, né? Suzana também, acho que está no projeto do baralho, né, Suzana? Do baralho, também tem os jogos, né, aqui a gente tem colegas nossos trabalhando também, tanto em jogos físicos, quanto em jogos digitais, né, se vocês sabem, tem algumas plataformas de atendimento online, que inclusive já vem com jogos, né, com alguns jogos ali, como se tu estivesse numa sala de atendimento, né, para crianças e adolescentes, então tem ali os jogos que tu pode jogar, né, com a pessoa, seja num grupo, ou seja num atendimento individual. Né. Audiobook, né, que tem tido boa saída também, assim, né, as pessoas vão escutando. E o podcast também, o audiobook é um livro mesmo, né, o podcast pode ser tanto, tem versões gratuitas, tem versões pagas, tem versões de assinatura, né, então os produtos, eles são muito dinâmicos, assim, também, né. E a gente trouxe alguns só para vocês terem uma ideia, assim, do quanto existe de possibilidades na nossa área, que tem colegas já fazendo, e que às vezes a gente não sabe, né? Não conhece, então tem muito mercado, porque isso existe, porque as pessoas estão consumindo, e estão consumindo da nossa área, de colegas nossos, e de outras áreas também. Aí
os coaches, né, também, e outras profissões vendendo muita coisa e as pessoas estão consumindo. Assim como os conteúdos da internet também. Pode tirar, Lia, por favor. E é isso que a gente tinha, né, Maiga, uma conversa inicial. Sim, uma ideia, inicial, assim, um pouco do que existe. É até difícil trazer, assim, tudo, né, porque o tempo é curto, e a gente colocou ali no chat, a Suzana conseguiu colocar nosso WhatsApp ali, quem quiser entrar para continuar conversando sobre o assunto e outros assuntos, né, vamos estar seguindo ali, podendo, então, interagir mais. E agradecemos aí a presença de todo mundo, foi muito bom, é um prazer enorme, né? Assim, o núcleo aqui é a nossa casa, é esse espaço maravilhoso, né? a sociedade, sim, né? Que nem a Magda falou, assim, já é incrível isso, e a gente poder estar aí no meio da pandemia produzindo, né? E trazendo coisas novas, e então só agradeço a Raquel, a Lia, que está aí também colaborando, a parceria da Suzana, maravilhosa. Então, muito bom, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada pelos comentários também, é sempre muito bom. Gurias, eu quero dizer que foi maravilhosa a conversa, parabéns, tá? Suzana, Maiga. Muito obrigada, né, por terem aceitado esse convite. Né? Nós, como núcleo, como eu lembrei agora eu falei de vocês, as ex-coordenadoras, né, estão se sentindo em casa. Né? Quero agradecer também a presença da nossa vice-presidente, a Ângela, que está aí, né, a Ângela Becker, a nossa diretora científica, a Pamela, né, Brauskowski, né, Pamela, obrigada pela presença. Foi uma noite maravilhosa, tá? Eu acho que a gente sai daqui, eu pelo menos saio com menos medo de tudo isso, né? Porque eu acho que tem essa palavra mesmo que se tinha, a gente fica com receio de dizer, mas era isso, né? É um tabu, realmente é um tabu, né? Que tem que ser quebrado, né? Sei lá, ressignificado, tudo isso, né? A gente precisa rever tudo isso, porque foi bem como a gente falou. A gente vem de uma era que não tinha tudo isso, toda essa tecnologia, todas essas relações, né? Pela internet, pela rede social, né? A gente vem de uma formação também que nos dizia de uma outra postura, né? De outros comportamentos até. Agora é uma questão de repensar tudo isso de novo, né? Colocar isso em outro lugar, né? Mas não de menos importância também, né? Muito obrigada, então, tá? Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Lia, né? Eu e a Lia estamos sempre nos aprendendo com a tecnologia, né? A gente, em cada evento, a gente está melhorando. Todos nós. Né? Mas a gente passa uns imagino. pouquinhos, né, no início, mas a gente vai chegar lá também. Tá bom, gurias, muito obrigada pela presença de todos, tá? Foi um belo evento, uma bela noite. Que todos tenham um bom descanso, né? E é isso. Muito obrigada. Obrigada. E estamos à disposição também. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.